continuar a leitura do livro de Srila Sridhar Maharaj. Estamos lendo Shri Shri Prabhupada Jivanamrita. Agora ontem terminamos de ler o capítulo 3, falando sobre o que é favorável à devoção. E agora nós vamos ler o que é desfavorável à devoção. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer aqui nos comentários do Facebook. Então vamos começar a leitura. Capítulo 4. Então o título do capítulo é Shri Bhakta Vachanamrita. O que quer dizer isso? Instruções nectárias dos devotos. Prati Kulya Vivar Janam. Rejeitar o desfavorável. Então, começando aqui o capítulo, o princípio de se rejeitar tudo que se opõe ao serviço do Senhor Supremo e seu devoto. Então, nós temos que rejeitar tudo que vai contra, que se opõe ao serviço do Senhor Supremo e do devoto. Tudo isso deve ser rejeitado. São vários itens, mas depois nós vamos falar sobre eles. E, igualmente, abster-se do tudo que se opõe a uma atitude de rendição. Tudo que se opõe à atitude de rendição também nós temos que rejeitar. É conhecido como Prati Kulya Vivanjanam, rejeição do que não é favorável. O ideal na resolução de se rejeitar o que não é favorável, ó Senhor do Universo, não tenho desejo de fortuna ou promoção material, nem desejo esposa, família e sociedade, tampouco aspiro à religiosidade védica ou à erudição mundana. A única aspiração em meu coração é que a cada um de meus passos, a cada um de meus nascimentos, eu possa ter devoção imotivada por ti. Então, esse é um verso também de um dos devotos falando: eu não desejo nada, eu não desejo riqueza, não desejo mulheres, não desejo fama, não desejo ser um poeta, não desejo nada material. Eu desejo somente, nascimento após nascimento, devoção imotivada a ti. Então, a única coisa que nós podemos desejar e devemos desejar é a devoção sem motivos, sem querer nada em troca, incondicional a Deus. Não devemos desejar nada material. Nada material. Uma expressão semelhante do mesmo ideal. Ó Senhor, não tenho fé na religiosidade, no desenvolvimento econômico ou no prazer dos sentidos.
de acordo com o meu karma anterior. Porém, a minha oração sincera é que, nascimento após nascimento, eu possa ter devoção fixa por teus pés de lótus. É o mesmo significado, né, com outras palavras, mas que quer dizer a mesma coisa. Vida após vida, nascimento após nascimento, ter a devoção incondicional aos pés de lótus de Deus. Deve-se rejeitar tudo que não tem relação com o Senhor Hari. Não se deve residir onde não flui o rio de notícias nectárias sobre Krishna, onde não se encontram os devotos rendidos de Krishna, e onde quer que não seja realizado o grande festival do cantar dos santos nomes de Krishna, mesmo se for o céu. Então veja só, não se deve residir onde não flui o rio de notícias nectárias, onde não se fala sobre Deus. Não se deve residir onde não se fala sobre Deus, mesmo que seja no céu material, como foi dito aqui. Não se deve residir onde não se encontra devotos rendidos de Krishna, onde quer que não seja realizado o grande festival de cantar dos santos nomes. Então não devemos residir onde não tem Harikatha, não devemos residir onde não tem canto congregacional dos santos nomes, onde não tem o canto dos santos nomes, mesmo que esse local seja o céu. Não é esse o local que temos que morar. Quando o Guru e os guardiões tradicionais forem desfavoráveis, eles certamente também devem ser abandonados. Isso aqui é muito importante, esse verso aqui. Quando o Guru e os guardiões tradicionais forem desfavoráveis, eles certamente também devem ser abandonados. E aqui tem a explicação agora. Quem não pode salvar outras almas do mundo da morte iminente é quem não pode ensinar o caminho da devoção. Então, aquele que não pode salvar as almas desse mundo material da morte, aquele que não pode conseguir te levar para o amor puro a Deus, ele não pode te ensinar o caminho da devoção. Somente aquele que está fora disso, ele pode ensinar o caminho da devoção. Se ele não consegue te ensinar, ele não pode ensinar. Se ele não consegue te levar para o mundo transcendental, ele não pode te ensinar. Se ele não pode te salvar, este não pode ser o mestre. Embora possa ser chamado de guru, este não pode ser parente, este não pode ser parente, pois não é digno de tal designação. Não pode ser pai, pois não está qualificado a ter filhos. Não pode ser mãe, não deve gerar um filho. Não pode ser Deus, pois os semideuses que não conseguem salvar os outros da prisão material
não estão autorizados a aceitar a adoração da sociedade humana. E alguém assim não pode ser marido, pois a sua mão não tem condição de ser aceita em casamento. Outro verso aqui, a resolução de rejeitar o desfavorável por meio de todos os sentidos. Ó amada, que eu não veja as pessoas não virtuosas que são destinadas à devoção por teus pés de lótus, e que eu não ouça as narrativas que não descrevem a tua divina personalidade. Então, que eu não veja só, que eu não veja as pessoas não virtuosas. Isso é oração, ó amada é Deus. Que eu não veja as pessoas não virtuosas, que eu não escute as pessoas que não glorificam Deus. Ó Senhor universal, possa eu nunca ter contato com aqueles sem fé em Ti. E além disso, que vida após vida, eu não fique sem a companhia de Teus associados, devotados a Teu serviço amoroso. Então isso é uma oração, que não veja as pessoas não virtuosas, que não escute aqueles que falam algo que não seja sobre Deus. Que nunca tenha contato com aqueles sem fé. Que vida após vida não fique sem a companhia de seus devotos que te servem. Essa é uma oração que é feita, e essas orações aqui são faladas por devotos. Esse capítulo também é somente orações, palavras, frases de devotos. Também se deve ser indiferente em relação a objetos comumente respeitados. Ó Senhor, o teu devoto vê o oceano como sendo tão insignificante quanto um punhado de água, o sol como um vagalume, o monte Sumeru como um seixo, um rei como um servo, joias que satisfazem desejos como pedras. Então o devoto, ele vê tudo como se fosse algo insignificante. Tudo que o devoto vê é como se fosse insignificante. O sol como um vagalume. O oceano como um punhado de água. Veja só. Isso é um devoto de Deus. O Monte Sumeru como um pouquinho de terra. O rei como um servo. As joias que satisfazem os desejos como pedras. Isso é um devoto real de Deus. O oceano de mundanidade e ocupar-se no serviço amoroso ao Supremo
ficar olhando um materialista com uma mulher é pior que beber veneno. Veja só o que é dito nesse verso aqui. Olhar tudo que é material, olhar tudo que todo mundo tanto glorifica, joias, o sol, o oceano, olhar tudo isso como insignificante. Ficar olhando como um materialista, como uma mulher, é pior que beber veneno. Outro verso. Estima pelo nascimento elevado ou cultura de uma pessoa avessa ao Senhor ali é desfavorável a devoção. Então, aquele que estima uma pessoa que é avessa, que ela não quer o Senhor ali, que ela não quer Deus, é desfavorável a devoção. Estima pelo nascimento elevado ou cultura de uma pessoa. Então, a cultura de uma pessoa, o nascimento elevado no sentido não de elevado espiritualmente, mas elevado de você estar bem materialmente. Isso é desfavorável, você estimar isso, é desfavorável a devoção. Nossos 3 nascimentos, seminal, investidura com o cordão sagrado e sacrificial, chakra, chavitria e daiksha não são condenados. A nossa castidade é condenada. Nosso conhecimento profuso das Escrituras é condenado. A nossa linguagem é condenada e nossa proficiência nos ritos religiosos prescritos é condenada. Tudo se perde por termos nos tornado avessos ao transcendental Senhor Supremo. Tudo se perde se nós nos tornarmos avessos a Deus. Tudo é condenado. A mentalidade de considerar objetos mundanos como sendo elementos conscientes é desfavorável. Quem considera o seu corpo grosseiro como sendo o seu próprio eu, mas não se identifica com um devoto do Senhor, quem considera a esposa, família e parafernálias associada como sendo suas posses, contudo, não sente afeição ou apego por um devoto do Senhor. Quem considera uma imagem esculpida de terra ou outra substância como sendo Deus, porém não concebe a posição adorável de um devoto do Senhor, quem considera algum rio ou lago como sendo um local santo de peregrinação, mas não percebe
devoto do Senhor como sendo a morada da divindade encarnada, tal pessoa é um asno entre vacas, um touro colossal. Então não adianta você ver a deidade, por exemplo, de barro como o Senhor, se você não vê que o devoto do Senhor é tudo. Temos que glorificar o devoto do Senhor. Não adianta você fazer nada se você não perceber, veja só, não perceber o devoto do Senhor como sendo a morada da divindade encarnada. O devoto do Senhor é a morada da deidade de Deus encarnada. Se você não perceber isso, você pode fazer tudo. E você é um asno entre as vacas. É isso que está aqui nesse verso, dito por algum santo, algum devoto puro. A mentalidade ofensiva de considerar adoráveis formas divinas conscientes como sendo mundanas ou subordinadas à mundanidade deve ser totalmente abandonada. Quem considera a deidade adorável como sendo pedra, quem considera o Guru Vaishnava como um homem mortal, quem considera um Vaishnava como sendo limitado pelos confins de castas, linhagem ou credo, quem considera a água de lava-pés do Senhor Vishnu ou de um Vaishnava como sendo a água comum, quem considera os santos nomes e mantra do Senhor Vishnu, que vence todos os pecados, como sendo vibração sonora comum, e quem considera o Deus dos deuses, o Senhor Vishnu, como estando meramente no nível dos semideuses, uma pessoa assim é um demônio diabólico. Então, a pessoa que considera, como falou aqui no início, várias e várias coisas, a deidade como uma pedra, o santo nome como um nome normal, a água do rio sagrado como uma água comum, enfim, a pessoa que considera tudo que é transcendental como algo material é considerada um demônio diabólico. A diversidade de todas as tentativas baseadas em austeridade, etc., então a explicação agora. Rahugana, sem ter a nossa cabeça adornada pela poeira dos santos pés de lótus, dos devotos puros, nunca se pode alcançar a devoção ao Senhor Supremo através da austeridade, da adoração védica e da religiosidade, por seguir o voto de monge, por seguir os deveres religiosos da vida
temos que ter a nossa cabeça adornada pela poeira dos pés santos dos devotos. Sem os devotos, não vamos conseguir nada. Sem o Vaishnava, nunca conseguiremos nada. O devoto puro. Não se pode alcançar a devoção por nenhum dos processos aqui descritos, através da austeridade, através da adoração védica, através de recitar os hinos védicos. Nada vai te levar para a devoção, com exceção de colocar a poeira dos pés de lótus do devoto puro em sua cabeça. De seguir um devoto puro. O que quer dizer isso? Colocar a poeira dos pés de lótus de um devoto na sua cabeça. Seguir o devoto puro. Se você não tiver a orientação de um devoto puro, você não vai ter a devoção. Você pode fazer tudo, austeridade, caridade, você pode fazer qualquer coisa. Se tiver um devoto puro por trás, te orientando, te dando a instrução, você não vai conseguir nada devocionalmente. Continuando aqui a leitura, há a diversidade de ocupações baseadas em conhecimento, jnana, e ação, karma, sem qualquer relacionamento com o Supremo Senhor Hari. Se até mesmo o conhecimento não adulterado, destituído de ação e suas reações nunca é adequado sem um relacionamento devocional com o Senhor infalível. Como então a ação que é inauspiciosa por natureza pode ser exaltada sem ser oferecida ao Todo-Poderoso, mesmo que esteja completamente livre de egoísmo? Então, tudo com relacionamento ao Supremo. Qualquer coisa que é feita sem um relacionamento com Deus, jnana, o conhecimento, a ação, o karma, nada que não esteja relacionado com Deus pode te levar para um lugar bom, pode te dar a devoção a Deus. Outro verso aqui. A futilidade do controle dos sentidos pelas práticas yogis. A mente agitada, repetidamente cativada por seu inimigo, na forma da depravação enraizada na luxúria e na cobiça, é diretamente dominada através do serviço à Suprema Personalidade de Deus, Mukunda. Então veja só, a mente agitada, repetidamente cativada por seus inimigos, da forma da depravação, enraizada na luxúria e na cobiça, é diretamente dominada através do serviço à Suprema Personalidade de Deus. Então a luxúria, a cobiça, todos os inimigos são dominados, são tirados de nós pelo serviço à Suprema Personalidade de Deus. Mukunda, ela nunca poderá ser controlada ou pacificada da mesma maneira pela prática das 8 disciplinas yogis, que em geral se baseiam na repressão sensual e mental
Yama e Niyama. Veja só, isso é importante. As pessoas sempre ficam falando isso. Yama e Niyama. Então são os 8 pontos da yoga que as pessoas ficam reprimindo. Então, a luxúria, a cobiça, nunca poderá ser controlada ou pacificada da mesma maneira, pela prática, da mesma maneira que ela é pacificada e controlada pela devoção a Deus. Ela não pode ser controlada e pacificada pelas 8 disciplinas yogis, que em geral se deseja na repressão sensual e mental, Yama e Niyama. Isso é importante porque as pessoas, elas têm uma concepção errada, elas escutam falar sobre isso, elas acham que a vida dela tem que se basear nos Yama e Niyama, mas não é assim. Sem a devoção a Deus, nada disso vai controlar a cobiça e nem a luxúria. Somente pela repressão. Mas pela repressão, algum dia você não consegue segurar e cai. Pela devoção, não. Pela devoção você larga a luxúria e a cobiça, mas trocando pela devoção. Não há como você largar algo somente pela repressão. Você tem que trocar. Então a Bhakti Yoga, ela troca. Você troca a Bhakti Yoga pela Bhukti Yoga, pelo desfrute dos sentidos. Bhakti se troca por Bhukti, por Mukti. Sem a troca por Bhakti, você não vai conseguir. É somente uma repressão dos sentidos. Deve-se saber que a avidez por se alcançar a bem-aventurança do Brahman é desfavorável à devoção. Aquele que quer alcançar o Brahman, que alcança o Brahman, o Brahma Jyoti, o estado do nada, o Nirvana, é desfavorável à devoção. Ó Guru do Universo, agora que posso ver diretamente tua divina forma, estou residindo no oceano de puro êxtase, e todos os outros prazeres, incluindo a bem-aventurança de se fundir no Brahman, parecem insignificantes como água numa pegada de vaca. Quando a pessoa está em puro êxtase, quando ela tem Sharanagati, quando ela está nesse êxtase por Deus, todos os outros prazeres, incluindo a bem-aventurança de se fundir ao Brahman, tudo isso é como uma água que está como ele diz aqui, parecem insignificantes como a água numa pegada de vaca. É insignificante. Quando você está em êxtase, quando você conseguiu o Sharanagati, é insignificante o Brahman. Você se fundir no Brahman. É como um pouquinho de água numa pegada de vaca. É insignificante. Aspirar à liberação é especialmente desfavorável. Aquele que quer a liberação, quer ir para o Brahman, quer ir para o Brahma Jyoti, é muito desfavorável à devoção. Não tenha nenhuma aspiração por aquela liberação que se destina
a cortar os liames materiais, e na qual o relacionamento do tipo tu és o mestre e eu o servo, se perde completamente. Então, aquele que quer ir para o Brahman, aquele que quer se fundir em Deus, ele vai perder essa concepção. Tu és o mestre e eu o servo. Isso é extremamente desfavorável à devoção. A aspiração de se tornar uno com o absoluto nada mais é que arrogância. Aquele que quer se tornar uno com Deus, ele quer se fundir em Deus, isso é arrogância. Ele acha que ele é Deus, isso é arrogância, como diz aqui. Bhakti é ao serviço da suprema personalidade de Deus. E Mukti é transgredir tal serviço. Quem é o tolo que almeja o trono da liberação, rejeitando a servidão ao Senhor? Aquele que almeja o trono da liberação e quer rejeitar o serviço ao Senhor. Quem é o tolo? Aqui está perguntando. A aspiração, então, por tornar-se uno com o absoluto, é extremamente desfavorável à devoção. Se você chegar naquele plano, como você vai servir Deus se você não tem consciência? Você perdeu a consciência. Como você vai servir Deus se você não tem consciência? Então, é extremamente prejudicial você atingir aquele plano, você querer ir para aquele plano. A espantosa indiscriminação na aspiração pela dissolução final. Infelizmente, meus amigos, meu coração fica simplesmente espantado quando penso em todas aquelas pessoas discriminadoras que aspiram pela autoextinção na liberação perpétua e indiscriminada. Então aqui está dizendo: infelizmente, meus amigos, meu coração fica simplesmente espantado. Uma pessoa que tem a concepção correta, um devoto, um Vaishnava que tem a concepção correta, ele fica espantado de saber que alguém quer ir para o Brahman, que alguém quer se anular, que alguém quer se fundir ao Supremo, ao Uno Supremo. Ele fica espantado com isso. Por quê? Porque a pessoa tem a compreensão que isso não é bom para a vida devocional. Então é de se espantar, sim, a pessoa que realmente quer se fundir, ela quer perder a consciência. É espantoso saber que alguém quer perder a consciência, ele quer perder o livre-arbítrio. Todo mundo quer livre-arbítrio, todo mundo quer a possibilidade de dar uma opinião, a pessoa poder escolher. E o Brahman, você não tem consciência, você não tem livre-arbítrio. Então isso daí é muito, muito, muito difícil de nós compreendermos. Como alguém quer ir para lá? A liberação, ora, para tornar-se serva da devoção, e a devoção percebe a impureza da associação com a liberação. Agora vem aqui. Quem és? Sou eu. A liberação. Mukti. Porque, de repente,
vieste aqui, ó Senhor, porque estás sempre absorto em pensamentos de Sri Krishna. Foi promovida à posição de sua serva. Apenas mantém uma certa distância de mim. Ó, por que tanta dureza com alguém tão inocente como eu? Pelo mero mencionar de teu nome, a pasta de sândalo ou a tíbaca, Gopi Chanda, que adorna o meu corpo e que representa a minha reputação como devoto do Senhor, desaparecerá completamente. Então veja só, é o que diz aqui, a liberação ora para tornar-se serva da devoção. E a devoção percebe a impureza da associação com a liberação. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele abriu guerra contra Maya e ele se afastava, ele fez um voto de não chegar perto de um Mayavadi, de alguém que quer a liberação. Ele fez um voto de não chegar a menos de 30 metros de um Mayavadi, aquele que quer a liberação. Então nós temos que nos afastar de quem quer a liberação. A liberação, como foi dito aqui, ela apaga a marca da tílaga. Ela apaga a marca da tílaga do devoto. É muito perigoso nos associarmos com quem quer a liberação, quem quer mukti. A diversidade desse nascer, mesmo como o Senhor Brahma, porém sem consciência de Krishna. Então não é bom nascer como o Senhor Brahma, porém sem a consciência de Krishna. Os semideuses querem ter um corpo humano. Se não tiver a consciência de Krishna, nenhum corpo é bom. Nós temos que querer a consciência de Krishna. Outro verso aqui. De acordo com a injunção védica, quem age em sua função mundana, esta alma renasce de novo e de novo. Então, quem age no mundo material, sem servir Deus, com a função mundana, você vem, por exemplo, alguns vêm com a função de ser advogado, de ser médico, de ser qualquer profissão, de ser chefe de família, ter filhos, mulher. Se você tiver essas instruções védicas que agem em função mundana, esta alma nascerá nova e de novo no mundo material. Conforme minha ação antecedente ou tua predileção divina, se me resta mais um nascimento, então apenas uma coisa tenho a dizer. Escuta-me, ó Senhor, se puderes. Se na casa de teu devoto eu puder nascer em corpo de inseto, isto só pode ser a tua graça, e em meu coração sempre estarei feliz. Então, também tem outros versos falando que não importa em qual corpo nós vamos nascer. Então, aqui diz, mesmo que nós nasçamos no corpo de inseto na casa do devoto, isso é a graça de Deus.
inseto na casa de um devoto. Isso daqui é uma compreensão pura, né? Sem a companhia de teus devotos, nascer mesmo como o Brahma, o Criador, nunca, numa família ignorante, não devota. Então, não importa aonde nós nasçamos, em qual corpo, sem a companhia do teu devoto, não adianta nascer como o Senhor Brahma ou nascer em qualquer outro lugar, uma família que seja ignorante, não devota. Isso nunca vou te pedir, Senhor. Agora, de mãos postas, unidas, perante ti, esta é a oração sincera de teu servo. Então, o servo, ele não quer nascer no corpo de ninguém, nem do Senhor Brahma, de nenhum semideus, não quer nascer numa família não devotada. Ele quer nascer num local que tenha devoção, que seja um inseto, como foi dito aqui no verso anterior, que seja um inseto na casa de um devoto, que seja um inseto, que seja um cachorro, que seja qualquer corpo na casa de um devoto. É isso que ele está aspirando. E como eu falei anteriormente, esses versos aqui, eles são ditos, né? Srila Maharaj, ele fez uma compilação de versos de devotos puros, como Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakura, dele próprio. Então são versos de devotos puros. Vamos terminar só mais esse verso aqui. O devoto puro, que conhece o Supremo Imaculado Néctar da devoção por Sri Chaitanya Deva, desconfia de tudo ou mais, mesmo a ponto de considerar o cultivo de outros relacionamentos espirituais como sendo oposição. Tudo, na verdade, é oposição à devoção. Para o devoto puro que conhece o Supremo Imaculado Néctar da devoção a Sri Mahaprabhu, quem conhece o relacionamento, quem conhece o conhecimento, o néctar da devoção dado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele desconfia de tudo e ele não aceita nada. Ele se opõe a qualquer outra relacionamento espiritual. Tudo é oposição. Que eu permaneça numa jaula de fogo abrasante, mas nunca na associação de pessoas adversas aos sagrados pés de lótus de Sri Chaitanya Deva, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Veja só, que eu permaneça numa jaula de fogo abrasante. Então o devoto, ele prefere ficar numa jaula de fogo abrasante, mas que ele nunca esteja em associação de pessoas adversas ao que Srimad Mahaprabhu nos deu. Essa é a oração do devoto. Ainda que eu nunca consiga nem mesmo o menor gosto do néctar de uma pequena partícula do pólen dos pés de lótus de Sri Gauranga, meu coração não aspira por uma posição nos grandes planetas espirituais encabeçados por Vaikunta, mesmo que me pertença por direito. Então o devoto também fala isso. Veja só, a
agora já está falando de Vaikunta. O devoto não aspira por uma posição nos grandes planetas espirituais se ele não tiver um gosto pelo néctar de uma partícula do pólen dos pés de lótus de Sirigoranga. Ele quer a poeira dos pés de lótus de Mahaprabhu. Ele não quer mais nada. Ele não aspira por uma posição nos planetas Vaikunta, no planeta em Vaikunta, em Ayodhya, em Mathura, em Dwaraka. Ele não aspira por nada disso. Ele aspira pela poeira dos pés de lótus de Shriman Mahaprabhu. Vamos continuar depois a leitura. Hoje vamos parar agora, de manhã vamos parar por aqui. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar a transmissão. Depois eu olho quem está conosco hoje. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Gopala Govinda
Temos aqui hoje conosco a Juna Krishna Prabhu, a Jamuna Devidasi, a Govinda Mohini Devidasi e Malini Devidasi, assistindo conosco aqui. Um bom dia a todos, dando a parte da manhã, até a noite, hoje é segunda-feira, até a noite às 19 horas. O programa hoje à noite começa às 19 horas. Vamos ver quem está agora conosco no Instagram. Hoje aqui no Instagram temos conosco aqui o Jai Krishna Prabhu.